25 anos, estimulamos a curiosidade e o protagonismo de crianças e adolescentes. É assim que o programa União Faz a Vida coopera para a educação para um mundo melhor. Porque quando eles aprendem a fazer boas perguntas, a vida ganha novas respostas. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos hoje num dia especial, numa sexta-feira, com mais uma ação do programa União Faz a Vida, pela cooperativa Sicredi União RS. E hoje nós temos uma live com um sabor muito especial que a gente vai passar para o nosso vice-presidente, o senhor Enio Scheid, para falar um pouquinho do que são essas delícias de novidades que nós temos para vocês. Então, nosso boa tarde a todos que nos assistem. É com muita satisfação que nos dirigimos a vocês. Temos motivos muitos para comemorar, em especial nesse mês de julho. Em 1913, nascia a nossa cooperativa. Na segunda-feira, dia 6 de julho, completamos 107 anos de atuação na região, de trabalho, desenvolvendo as pessoas, as nossas comunidades onde atuamos. A nossa área de atuação abrange 39 municípios daqui da região Noroeste e Missões, do Rio Grande do Sul. Vai de Novo Machado, municípios de Novo Machado a São Borja, passando por São Miguel das Missões até Catuípe. Então, são 107 anos de trabalho, ajudando as pessoas no seu desenvolvimento e das suas comunidades. Também temos um dia especial amanhã para todo o cooperativismo, onde nós estamos festejando o Dia Internacional do Cooperativismo. Ok, obrigada, seu Enio. E nós, juntamente com o programa União Faz a Vida, estamos promovendo muitas ações para contribuir nesse momento de isolamento social para com todos os professores dos municípios em que nós atuamos com o programa União Faz a Vida. E hoje nós vamos estar trazendo para vocês também, novamente, as nossas assessoras Cris e Roseli, que estarão conversando com vocês sobre um tema muito importante. E antes das meninas começarem a conversar, nós queremos dizer a todos que a nossa cooperativa tem um programa, a maior iniciativa social, que é o programa A União Faz a Vida, e nós estamos há 25 anos comemorando esse ano do programa, em julho. Então, por isso que eu digo assim, hoje é uma tarde bem saborosa e especial, porque juntamente com o programa União Faz a Vida, 25 anos, o que nos alegra dizer a vocês é que ele surgiu aqui na nossa região, né? E para nós, assim, santarrosenses, nós cooperativa, estamos muito felizes, porque ele iniciou no projeto piloto em Santo Cristo. Vejam vocês. E teve um período que Santo Cristo não estava mais no programa. E esse ano a gente está muito feliz porque Santo Cristo abraçou o programa, quis o programa de volta e nós estamos trabalhando muito em Santo Cristo, não é, Roseli? Então as profs assim, estão super envolvidas, como em todos os outros 25 municípios, que nós estamos em 26 municípios com o programa União Faz a Vida. Mas assim, eu gostaria de dizer aos outros municípios que o pioneiro do projeto piloto do programa União Faz a Vida voltou para nós. Então a gente está muito feliz com isso, né? E a gente quer agradecer todo o carinho de todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer a comunicação de Santa Rosa e da região, que já estavam nos procurando, repórteres, radialistas. Queremos também mandar um abraço e agradecer a participação dos nossos amigos do outro lado do rio, né? Paraguai, Argentina, que estão também
nos assistindo e apreciando essa nossa live. E eu quero agradecer às gurias também por ter aceito essa parceria de longa data para estar auxiliando também a todos que precisam nesse momento de pandemia. E hoje um tema assim, muito importante, porque a gente vê, a gente sente que nós estamos ansiosos, nós estamos sofrendo com todo esse isolamento social, né? Porque nos pegou de imprevisto, nós não contávamos com isso, nós tínhamos todo o ano planejado e veio essa pandemia, então, e que nos deixou de uma forma diferente estarmos tratando com os professores, com os alunos, com secretarias municipais de educação. Então, a gente está fazendo com que hoje um público, que é o nosso público maior, que são as crianças, a gente vai estar tratando disso, não é, meninas? Então, eu quero agradecer mais uma vez vocês, agradecer a todos que estão nos assistindo, e eu quero convidar, então, a Cris e a Roseli para nos dizer como a gente vai trabalhar as emoções das crianças nesse tempo de pandemia, de isolamento social. É difícil para eles também, não é? Não é só para os adultos, porque as crianças também estão sofrendo. A gente tem feedback dos professores que eles também estão ansiosos e saudosos da escola. Então, meninas, uma boa live para todos nós. É com vocês. Obrigada, Tânia. Obrigada, seu Enio, também. Hoje nós estamos aqui, então, a Cris, eu de novo, para falarmos um pouquinho sobre esse tema, né, que a gente ouve muito nas conversas com os professores. A gente sabe o quanto isso angustia muito os professores, né, que estão lá na ponta, que estão tendo o contato com as famílias e com as crianças. E na semana passada nós falávamos mais direcionado para o público dos professores, né? Então a gente sabe que as emoções, a gente sente, todos nós sentimos, né? E ela precisa ser sentida, essas emoções. Mas a gente sabe que para as crianças e para os adolescentes também, eles sentem de uma intensidade maior. A diferença é que eles não conseguem muitas vezes lidar isso e falar sobre isso da forma como nós adultos a gente fala, né? Então a gente consegue se expressar, e à medida que a gente também fala, por mais que às vezes a gente não tenha um entendimento, só o ato de a gente conseguir conversar, a gente conseguir falar isso, muitas vezes, isso já dá uma aliviada, né? E nas crianças, nos adolescentes, em especial nas crianças, ela se manifesta de uma forma muito mais intensa. Então, desde que nós entramos, se bem que isso já era um tema falado nas assessorias, né, nos acompanhamentos, os professores já vêm trabalhando esse tema aí há muito mais tempo, mas agora parece que teve uma proporção pouco mais intensa em função do distanciamento social, né? Então a gente sente essa angústia dos professores à medida que eles não conseguem estar lá para acompanhar essas crianças. Então hoje nós viemos para falar um pouco sobre isso, viemos para conversar sobre de que forma que a gente pode ajudar enquanto papel de professor, de escola, de que forma a gente consegue ajudar essas famílias, essas crianças, os nossos alunos, né? E eu acredito que isso também vai ficar como um aprendizado para os próprios professores e para quem está nos assistindo aí, que tem criança em casa, que tem adolescente, e até mesmo para nós enquanto adultos, né? Então é um pouco sobre isso que a gente vem conversar, e fico feliz em a gente poder estar retomando um pouco sobre isso e compartilhar aí um pouco do nosso conhecimento. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigada a Tânia, ao seu Enio, pela oportunidade de poder falar, né, nesse momento tão importante, mas também tão delicado que a gente está vivendo. Obrigada, Roseli, pela parceria de sempre, né? Nós somos psicólogas e somos assessoras pedagógicas do programa. E
caminhamos juntas, assim, e também temos algumas conduções bem parecidas em relação ao nosso trabalho, então decidimos falar sobre esse tema juntas novamente. Semana passada nós falávamos, então, como a Roseli disse, sobre as emoções e sobre a questão do tempo, do gerenciamento da rotina e do tempo dos adultos, né? Mas também precisamos falar a respeito do gerenciamento dessas emoções e dessa regulação emocional das crianças. E por que nós pensamos em falar sobre isso? Nas assessorias, por mais que a gente esteja vivendo um momento diferente, as assessorias não estão mais acontecendo presencialmente, né? Mas os profs têm nos trazido muitas demandas a respeito das emoções com as crianças, principalmente partindo dos pais, né? Os pais estão com as crianças o tempo todo em casa, e como fazer a gestão dessas emoções, né? Da sua rotina, mas principalmente das emoções. E quando a gente fala em emoções, a gente está falando nem sempre das emoções agradáveis, né? Que são a alegria, a felicidade, mas a gente também está falando da raiva, muitas vezes da tristeza, né? Das birras, que a gente vai falar um pouquinho, das desorganizações emocionais que acabam também desorganizando os adultos, né? Então, a ideia hoje é poder dar algumas dicas para vocês, poder falar como isso funciona nas crianças, né? E também poder dar algumas dicas para professores e para pais, e muitas vezes os professores são pais também, então para poderem lidar melhor com essas situações em casa, tá bem? Não sei se tu quer começar falando um pouquinho dessa ideia das questões socioemocionais, depois a gente vai conversando um pouquinho, né? A ideia é fazer um bate-papo hoje aqui com vocês. Isso. Então, aqui a gente trouxe para vocês uma imagem que fala, na verdade, sobre as habilidades socioemocionais, né? Lá na escola, a gente já trabalha com essas habilidades, isso já está lá na BNCC, então a gente procura já trabalhar sobre isso, né? Então, claro que às vezes a gente enfoca o projeto mesmo nessas habilidades, mas tem muitas vezes que a gente consegue inserir todas essas habilidades no nosso contexto, no nosso dia a dia, em alguma situação que acontece ali no espaço da sala de aula e na convivência entre as crianças, né? Então, nós trouxemos aí para vocês 5 macro competências, né? Vocês imaginam que vocês estejam visualizando aí. E elas subdividem em 17 competências socioemocionais. A gente não vai falar sobre todas elas, mas o quanto é importante a gente ter esse olhar que a gente trabalhando e desenvolvendo essas habilidades, essas competências nas nossas crianças, a gente ajuda para que elas melhorem e saibam lidar melhor com as suas emoções. Então, na verdade, a gente vai trabalhando, vai preparando esse terreno para que depois ela consiga lidar e gerenciar melhor com essas emoções, né? Então, nós temos aqui a autogestão, que são as macrocompetências, o engajamento com os outros, então toda essa parte do relacionamento, do saber se relacionar, de você reconhecer a outra pessoa, né? A amabilidade, a gente fala tanto sobre a empatia lá na escola, né? De que forma que lidar com essa empatia. E quando a gente fala aqui nessas questões, nas habilidades socioemocionais, nas emoções, na verdade, elas são temas abstratos, né? E às vezes a gente sente essa dificuldade de trabalhar isso nas crianças, principalmente nas crianças, porque a gente sabe que as crianças elas precisam de algo concreto. Então, ele é um trabalho que ele é muito sutil e que muitas vezes a gente consegue aproveitar de alguma situação que acontece ali no nosso cotidiano escolar ou familiar para abordar esses temas, né? Então, tem a questão também da resiliência emocional. Então, essa capacidade deles trabalharem com essas emoções, deles identificarem quais são as emoções, como a Cris falava, às vezes pode ser emoções positivas, né? E na maioria das vezes as emoções positivas a gente consegue identificar mais fácil. Já aquelas emoções mais negativas e que têm um peso maior, como a raiva, a ansiedade, até mesmo os comportamentos mais agressivos, a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso, né? E muitas vezes para o adulto
que não tem esse entendimento, ele muitas vezes ele também não consegue lidar com isso, né? Então generaliza as emoções. E o quanto é importante a gente saber nomear. E também a abertura ao novo. Então essa possibilidade de a gente incentivar as crianças para conhecerem e vivenciarem algo novo. E nós estamos diante de uma situação que é nova, né? Então ela não era esperada. E a gente sabe que tem muitas famílias, muitos adultos que estão tendo dificuldades de lidar com essa situação. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essas habilidades, a gente vai também dando suporte para que eles se desenvolvam, né? Nós temos aqui um passador, então a gente tem que gerenciar, né? E aí a gente falava um pouquinho sobre como essas competências, elas podem ajudar nesse momento tanto dessa situação que nós estamos passando, da pandemia, né? Então, aquela criança que ela consegue ter uma gestão das suas emoções, que ela consegue lidar com a raiva, com a ansiedade que ela está sentindo, ou que a família consegue apoiá-la, então ela consegue lidar melhor diante dessa situação. A gente tem muitas questões que os professores nos trazem em relação à frustração. Então, a criança, como ela tem dificuldade, muitas vezes, de lidar com essa frustração, né? Então, se a gente vai desenvolvendo essas habilidades, a gente faz com que ela seja fortalecida, ela vai, na verdade, aprendendo a lidar com tudo isso, né? E aí, a gente pensa, bom, nós estamos diante dessa pandemia que estamos passando, mas ali para frente nós vamos retornar para a escola. Então, de que forma que a gente vai fortalecer para que essas crianças elas retornem para a escola de uma forma que elas estejam bem, né? E a gente sabe que as emoções, elas se manifestam tanto em crianças, adolescentes e adultos, né? Então, é na infância que a gente começa a desenvolver essas emoções e a gente começa a alimentar isso, né? Então, de que forma que a gente também está alimentando isso? De que forma que a gente está ajudando as crianças a desenvolverem isso? Acho que é importante falar também, né, Roseli, que é natural que nesse momento as crianças estejam um pouco mais desorganizadas emocionalmente, já que a rotina delas mudou muito, né? Se nós adultos temos dificuldades para conseguir dar conta e gerenciar toda essa mudança, principalmente sem saber quanto tempo que isso vai durar, imagina para uma criança que às vezes não tem o mesmo entendimento, né, do que está acontecendo. E é como eu sempre digo, assim, as crianças nem sempre sabem dizer o que elas estão sentindo, então elas acabam reagindo a isso. O comportamento delas é que vai falar por elas, né? Que é o que a gente falava antes do choro. Então eu vou chorar, porque eu não sei dizer que eu tô triste, né? Eu vou ficar com raiva da minha mãe, ou do meu pai, ou de quem cuida de mim, por ele não me deixar fazer todas as coisas que eu quero, né? Então, eu passo a manifestar isso comportamentalmente, né? Que é o que normalmente as crianças fazem, né? Além disso, as crianças elas podem ficar mais frustradas, elas podem ficar mais desorganizadas na sua rotina também em função do seu humor, das suas emoções, né? O que pode alterar também a questão do sono, que nós falávamos, né, Roseli, em outro momento, a questão da alimentação. Pode ser que elas tenham dificuldade também para brincar ou para interagir numa rotina um pouquinho mais lúdica, né? Por quê? Porque está tudo muito novo para ela. Nós falávamos também do adulto, dessa dificuldade do cérebro conseguir diferenciar o local de descanso e o local de trabalho. Para as crianças isso também acontece, né? A gente tem escutado, assim, dos profs que eles falam assim, eu não aguento mais de tanto tema, porque eles entendem que em casa eles fazem o tema, eles não estão tendo aula, né? Então, para eles é muito tema, são muitas atividades, e eles gostariam muito de voltar para a escola, de conviver com seus colegas, de ter contato com a professora de novo, e isso não é possível nesse momento. Então, para eles é difícil também conseguir fazer essa mudança de que, não, eu estou em casa, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer as atividades da escola,
mas eu não tenho aquela parte gostosa também, que é a convivência com os colegas, com os professores, né? Que são as atividades mais em grupo. Então, isso muda muito a rotina da criança, interfere muito nas emoções e nesse humor. E também é importante da gente falar que a criança, ela aprende a como lidar com as suas emoções. E quem que ensina ela a lidar com as emoções são os adultos. Só que nem sempre a forma de ensinar é a forma mais adequada, né? Porque talvez a criança, quando ela faça birra, ela seja repreendida, ela sofra um castigo, ela apanhe, né? Então, na verdade, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela está desconfortável, que ela não gostou daquilo que aconteceu. Mas será que eu sempre preciso repreender ela? Ou talvez eu preciso ensinar ela a lidar com essa emoção de uma maneira diferente, né? Só que muitas vezes nós, adultos, temos dificuldades de lidar com as nossas emoções, então muitas vezes a gente extravasa também com os filhos, né? Com as crianças em casa. Então isso também fica uma reflexão para os pais, assim, como que vocês lidam com as emoções de vocês, para que vocês possam ensinar, né, uma educação socioemocional com mais assertividade, porque também precisa ser trabalhado em casa, não é só a escola que vai fazer isso, né? E agora os pais estão 24 horas por dia com essas crianças. Um outro aspecto que a gente colocou aqui, que eu acho que é bem importante de falar, é que a desregulação das emoções com as crianças, né, essa mudança de rotina tão intensa, pode fazer com que as crianças apresentem alguns comportamentos mais regressivos. Quais são esses comportamentos? Por exemplo, crianças que não tomavam mais mamadeira, ou não chupavam mais chupeta, agora têm vontade de fazer isso de novo, né? Crianças que já não faziam mais xixi na cama, que tinham toda a sua rotina, né, de higiene assim, estruturada, agora estão voltando a fazer xixi na cama, né? Ou estão tendo pesadelos, estão com medo de dormir sozinhas, querem dormir com o pai, com a mãe, com o seu cuidador. Então, isso é natural que aconteça, porque elas estão vivendo uma situação diferente. Uma situação diferente, ela gera medo, né? E esse medo, muitas vezes ela não sabe dizer que ela está com medo, então ela passa a ter comportamentos, ou ela manifesta, né, esses comportamentos e sintomas, que a gente pode dizer assim, dessa maneira. Então é importante a gente prestar atenção como é que os nossos filhos, né, como é que as nossas crianças em casa estão se comportando. Os profs também podem fazer esse levantamento, assim, né? Perguntar para o pai, para a mãe, para a pessoa responsável, como é que essas crianças estão, como é que elas estão se manifestando. Esses tempos eu falava com uma professora, e ela me deu um exemplo de uma situação, assim, que me deixou bastante em alerta, e talvez possa ser algo que aconteça com vocês também. Ela contou de uma aluna, né, de uma menina, das séries iniciais, assim, primeiro, segundo ano, agora não me recordo bem. E ela comentou que a menina estava fazendo as atividades, os temas da escola, né? As atividades escolares, não só o tema, né? Porque agora as atividades estão sendo domiciliares. E aí a mãe dela insistiu para que ela fizesse, né? Talvez ela não estivesse naquele momento com muita vontade, enfim, por várias questões. E a menina não conseguiu dizer para a mãe isso, e a menina vomitou. Né? Então ela vomitou de tão ansiosa que ela estava, de tão talvez irritada, chateada com aquela situação que ela não estava conseguindo administrar, e ela acabou manifestando isso de uma forma sintomática, né? Então é muito importante que a gente preste atenção como é que as crianças estão reagindo. Eu escuto muito dos pais, assim, porque eu atendo em consultório também, de que as crianças elas estão mais birrentas, elas estão um pouco mais agressivas, elas estão mais desafiadoras, né? Elas ficam frustradas com as coisas muito rapidamente, né? Ou elas não querem parar de fazer uma atividade de brincadeira mais lúdica para fazer as atividades escolares. Então isso é natural que aconteça. Não sei se isso alivia vocês ou se isso preocupa, mas eu quero dizer assim que faz parte do processo. Se nós adultos já temos essa dificuldade, imagina as crianças, né? E até porque, né, Cris, ninguém estava esperando e os pais não estavam preparados para esse momento, estar 24 horas com os filhos, não é? E as crianças já tinham a sua rotina de escola, como tu falaste assim, estavam com os coleguinhas e eles sentem falta disso, né? Com então, certeza. de alguma forma, eles vão manifestar lá na sua casa, ou seja, ou não fazer as coisas, ou ser chorosa, enfim. E daí esse é o grande segredo, né, de os pais estarem junto deles, né? Porque querendo ou não, hoje nós estamos conhecendo ou reconhecendo os nossos familiares,
né? Quem está, não pode sair, está realmente de quarentena, digamos assim, né? Há mais tempo. Então, estão se reconhecendo também. E que eles tenham essa paciência com essas crianças, né? Porque, querendo ou não, elas vão manifestar aquilo que elas estão sentindo, como tu falaste antes, né? E também como é importante as famílias saberem e fazerem essa análise de como ele era antes, como essa criança estava antes desse período e como ele está agora. A Cris falava que eles podem apresentar alguns comportamentos regressivos, né? Então, bom, se ele antes não fazia isso, por que será que está fazendo agora? E entra aquele pontinho de interrogação, né? Então, não, ele sempre fez isso, bom, aí a gente pode também ter um outro olhar, né? Mas se é aquela criança que ela não manifestava, ela já não fazia mais xixi na cama, ela já não chupava mais a chupeta, redundante, né? Mas, ou a mamadeira. Então, o que será que está acontecendo que agora ela está fazendo isso, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre de que forma que a gente pode lidar com isso, mas ele parte muito dessa questão do observar, de você olhar para essa criança, e a Tânia falava sobre o nosso dia ser muito tumultuado, a gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes a gente não observa, e aí a gente tende a reagir àquele comportamento de uma forma em tentar solucionar, e muitas vezes não é aquela a reação que vai resolver a questão ou que vai ajudar a criança, né? Então vai muito dessa questão de você observar, de você entender e fazer uma reflexão da situação, né? Então acho que isso também ajuda muito as famílias. A gente vê assim que tem muitas famílias que ou estão trabalhando, né? Os pais, e quando chega tem o filho, tem a atividade das escolas, também sobrecarregou, a gente sabe disso, né? E tem assim, fazem todas as vontades. Eu acredito que vocês também possam falar sobre isso, né? Todas as vontades da criança. Será que seria certo nesse momento? Poxa, mas ele está em casa e eu estava fora. Então, quer dizer, ele não tem escolinha, eu vou fazer tudo para ele. Tá certo? Tá errado? Não tem certo e errado, né, gurias? Mas, de repente, até uma palavrinha para pais, assim, para não se sentirem culpados porque não estão em casa nesse momento com eles, né? De repente estão com um cuidador. Mas, quando chegam, será que eu tenho que fazer realmente tudo, né? As vontades, todas as vontades das crianças? Isso é bem importante, assim, porque a gente está falando de limite e está falando de frustração, né? Se eu faço todas as vontades do meu filho, eu ensino para ele que ele sempre vai ter que ter todas as vontades atendidas, né? Eu falo muito, oriento muito os pais, assim, no consultório, que me dizem assim, mas quando eu quero tirar o celular, eu quero tirar o tablet, ou quando eu quero pedir para ele fazer alguma outra atividade que não seja aquela que ele mais gosta, ele grita, ele chora, ele esperneia, e aí eu não consigo lidar com isso, né? Então, essa reação da criança, ela é natural, ela está mostrando que ela está muito irritada e muito chateada, né? Então, eu como pai, eu como responsável, só porque ela está demonstrando que ela está irritada, eu preciso ofertar aquilo que ela quer. Aí eu estou dizendo para ela que ela não precisa ter o limite, ela não vai saber quando é que ela vai parar com aquela atitude, né? E eu estou ensinando para ela, estou dizendo para ela que toda vez que ela fizer isso, ela vai ter a sua necessidade atendida, o seu desejo atendido. Só que a gente sabe que os nãos, eles são muito necessários. Por quê? Porque na vida adulta, nós vamos ter muitos nãos, né? E se eu ensino a minha criança de que ela vai ter tudo, provavelmente vai ser um adulto que não vai saber lidar com frustração, vai ter dificuldade para lidar com hierarquia, vai ter dificuldade para lidar com frustrações no trabalho, na vida amorosa, né? E a vida cobra muito caro, assim, né? É o que eu costumo falar. Fora de casa, a vida não vai dizer sim para tudo. Então, os pais precisam ensinar a criança a lidar com essa frustração. Não é uma tarefa fácil, né? Porque eu sempre digo, dói mais para o pai e para a mãe dizer os nãos e ver a criança esperneando, gritando, chorando, do que de fato para a criança. O que fazer numa hora como essa, né? A gente vai falar um pouquinho, mas acho que a gente já pode puxar esse gancho, né, Roseli? Que é a questão
do acolhimento, né? Eu costumo dizer assim que se existe uma fórmula ideal para se criar um filho, a gente sabe que não existe o filho perfeito, nem a mãe e o pai perfeitos, mas se existisse uma fórmula ideal para criar os filhos, seria a gente conseguir distribuir o limite e o afeto, né? Nem só o afeto, em que eu dou tudo que a criança quer e passo a mão na cabeça dela por tudo que ela faz, nem só o limite de dizer não, não, não o tempo todo e não poder acolher ela. Então, o que seria o ideal? Assim, eu fazer um acolhimento, eu poder dizer para ela, né? Eu, enquanto adulto, porque eu sei que ela está irritada, eu estou percebendo que ela está irritada, eu poder dizer para ela que eu entendo, né, a irritação dela, eu entendo que ela não gostou, que ela teve que parar de brincar lá o joguinho dela do tablet, mas que ela precisa. E eu talvez vou ter que fazer isso 200 vezes, porque uma criança ela não vai entender na primeira, né? Ela vai precisar de inúmeras intervenções para que ela possa entender. Então, eu digo para ela que eu entendo o que ela está sentindo, que é natural que ela sinta, não é errado, porque não é errado sentir raiva. A raiva, ela nos ajuda, ela é protetiva. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de sentir todas as emoções, né? Então, eu digo que eu entendo essa raiva, eu entendo que ela não gostou do que eu fiz, mas que é importante porque eu sou mãe, eu sou pai, então eu sei o que é melhor para ela naquele momento. Então, eu não digo para ela assim, viu, tu não pode sentir raiva, tu não pode sentir o que tu tá sentindo. Eu só digo que ela não pode se comportar daquela maneira, né? E aí eu vou ensinando habilidades diferentes para ela lidar com isso. Que ela pode me dizer quando ela não gostou, que ela pode daqui a pouco fazer um desenho para mim quando ela estiver muito irritada, né? Que ela não precisa se expressar daquela maneira. Isso é a gente ensinar a criança a lidar com as emoções, né? Antes a Roseli falava das diferentes emoções. Eu costumo dizer que não existem emoções negativas e positivas, porque senão a gente dá a ideia de que sentir raiva e tristeza é negativo e sentir felicidade, alegria, né, é positivo. Na verdade, existem emoções agradáveis e emoções desagradáveis de sentir, mas todas elas são importantes, né? O medo é importante, desde que ele não seja um medo que vai limitar a criança a novas experiências, né? A questão da raiva é importante, porque a partir do momento que alguém me faz alguma coisa que eu não gosto, se eu não sentir raiva, eu me torno passivo e eu vou deixando com que aquela pessoa continue fazendo aquilo para mim, né? Então, a raiva ela é importante. O que a gente não pode permitir, a gente vai trabalhar isso com as crianças, é a questão da manifestação. Não é porque eu estou com raiva que eu simplesmente vou me jogar no chão ou eu vou quebrar tudo que tiver na minha frente, né? Assim como quando eu for adulto, eu também não posso fazer. Eu preciso ir lá e resolver a situação. E isso é papel do adulto, né? Só que para o adulto fazer isso, o adulto também tem que saber lidar com as suas emoções. Porque muitas vezes eu escuto assim, eu bati, né? Eu bati na criança porque eu não aguentava mais a birra. E eu sempre pergunto, tá, mãe ou tá, pai, mas tu bateu porque tu queria educar ou porque tu estava com raiva? Porque eu estava com raiva, né? Então, assim, como que eu quero ensinar o meu filho a lidar com a raiva se eu não sei lidar com a raiva dele? Se eu fico com raiva também, eu acabo, né, passando dos limites, né? Então, assim, é muito importante da gente poder nomear essa emoção. Quando a criança estiver triste, chorando, estiver com medo, a gente poder dizer assim, filho, filha, tu tá com medo, né? A mãe entende que tu tá com medo, mas a mãe vai te ajudar a lidar com isso, né? A mãe vai, de repente... Eu gosto de usar o sprayzinho, eu sempre dou para os meus pacientes pequenos um sprayzinho que é o espanta-medos, espanta-monstros, assim, né? E tu pega um vidrinho normal, assim, que tenha aquela basezinha de spray, né? Coloca uma água lá, coloca um glitter, alguma coisa. Eu sempre digo que é o espanta-monstros, espanta-medo. E aí dá uma borrifada e a criança começa a se sentir um pouco mais aliviada, assim, né? Ela se sente mais segura por causa daquela situação. Ou às vezes botar um cheirinho no travesseiro, fazer uma prece, uma oração, algum ritual que o pai e a mãe podem incluir naquela rotina, que podem ajudar a criança a lidar com medo. Mas é importante desenvolver essa confiança também, né? Não simplesmente trancar a criança no quarto e dizer tu é obrigada a dormir, mesmo que tu tiver com medo, né? Então, isso é importante, a gente nomear, a gente dá nome para aquela emoção, diz o que ela está sentindo, diz que não é errado sentir isso e que o pai e a mãe vão ajudar ela a lidar, a atravessar essa situação difícil. Então, isso é super importante, assim, né? Não sei se respondi
a tua questão, assim, do quanto é importante ter afeto, mas não deixar fazer tudo, porque na vida a gente não vai poder fazer tudo também. Era né? isso que eu gostaria de escutar e Verdade. que a gente pudesse divulgar realmente, né? Não se deixar levar por aquela emoção, aquele momento da criança, mas sim, eu tenho a minha responsabilidade como pai, como mãe, como educador, né? Que a gente também vê que o professor, ele se torna pai e mãe no período da escola. De né? muitos, né? De assim, muitos, de E que muitos. vai. É a nossa realidade que a gente vê, né? Então, E que talvez num primeiro momento o pai e a mãe para facilitar, né? Então acaba cedendo todas as vontades da criança, mas que vai chegar em algum momento, em alguma situação, e aí eu trago muito aquelas situações onde muitas vezes os pais são expostos, né? E que ali eles vão se dar por conta de que aquele comportamento não é legal e aquilo incomoda os pais. E eles vão falar: ah, mas o que será que está acontecendo com essa criança? Eu brinco, onde foi que eu errei, né? exato. Mas muitas vezes foi lá. Então foi um tempo atrás onde você foi cedendo todas essas vontades ou para você tentar não seria justificar, mas assim compensar essa falta, essa ausência, né? Então, eu acho que isso que a Cris falava, de você sentar e você conversar, e aí depende muito da idade, né, das crianças. As crianças um pouco maiores, você já consegue sentar e explicar para elas de que, bom, o pai e a mãe precisam se ausentar porque eles estão trabalhando, e que isso não quer dizer que toda vez que chega tem que dar alguma coisa para compensar essa ausência, né? Exato. Então, isso são coisas que você vai trabalhando, você vai conversando. E a Cris falava uma coisa super importante, que a gente precisa ter paciência, a gente precisa falar 200 vezes, né? Se para nós adultos, eu digo, mudar um hábito é difícil, imagina para a criança. Imagina para ele. E aí entra o papel fundamental que é da família, né? Então a gente sabe que na escola já tem algumas regras, até porque a escola precisa dar conta de um grande número de crianças, né? Mas entra o papel da família também em colocar esses limites. Isso também é importante. E quando ele chegar na escola, ele já vai entender melhor os limites da escola. Quando ele chegar na sociedade, quando ele for maior, ele também vai entender esses limites, né? Então, pensa que ele é um processo que você vai trabalhando lá de criança, né? E você precisa estimular isso. O quanto mais eu estimulo a criança a falar das suas emoções, o quanto mais eu converso com essa criança, o quanto mais eu estimulo ela será um adulto mais desenvolvido, né? E aí, hoje, não é difícil você ver um adulto, por exemplo, com raiva ou se alterando diante de uma situação que ele é confrontado. Enfim, que tem pessoas que não conseguem lidar com essas situações, não conseguem gerenciar todos esses conflitos. Eu consigo trabalhar isso no adulto? Eu consigo, mas eu posso trabalhar lá desde criança, né? Bem de uma maneira preventiva, né? Nós falávamos Exatamente. esses dias, o adulto, a gente vai estar tendo que mudar uma vida toda. Por exemplo, se eu tenho 30 Uma anos carga. e eu vou tentar mudar a forma como eu trabalho as minhas emoções, a forma como eu lido com as minhas emoções, eu posso buscar recursos para isso. Mas eu vou ter que desconstruir 30 anos, né? E não vai ser desconstruído em 30 dias. Então, se eu trabalho com a criança, eu trabalho de uma forma preventiva, né? O que eu gosto de falar também, principalmente para os pais, assim, que eu escuto muito, mas na escola se comporta bem, quando está com pessoas diferentes, está na casa do coleguinha e se comporta bem. Quando está comigo, é só eu chegar que começa a fazer birra, que começa a chorar. É super natural isso acontecer, porque nós sempre vamos nos manifestar da forma como a gente está sentindo naquele contexto e com as pessoas que a gente se sente mais à vontade. E com quem que as crianças normalmente se sentem mais à vontade? Com os seus familiares, né? Então, se ela tiver que chorar, fazer birra, se jogar no chão, fazer o que tiver que fazer, ela vai fazer isso na presença do pai ou da mãe. Principalmente se esse pai ou se essa mãe ficarem mais ausentes durante o dia, né? Então, ela não tá fazendo isso só para que vocês sejam punidos ou coisa nesse sentido, né? Ou para passar vergonha. Ela tá fazendo isso porque é nesse contexto que ela se sente mais à vontade. E às vezes as pessoas falam, chamar atenção, né? Eu costumo dizer assim, bom, se a criança está precisando chamar atenção é porque ela não está tendo essa atenção.
Então também temos um problema, né? Por que ela está chamando a atenção? É porque ela não está tendo, porque ela está precisando de alguma coisa a mais. E é o que eu sempre digo, é muito mais ser do que ter, né? Então eu não preciso dar tudo que a criança quer, porque ela sempre vai querer. Todos nós já fomos crianças, a gente sabe como é que é, né? Então assim, não é o ter, porque a criança, logo aquele objeto vai ficar obsoleto, não vai mais ter toda aquela importância, ela não vai mais ter interesse em brincar, ela vai querer um outro. Então, é muito mais estar junto, conseguir compartilhar os momentos, pensar em atividades, dar importância, reforçar positivamente, dizer o quanto o pai e a mãe estão felizes, o quanto eles ficam orgulhosos, o quanto ela está conseguindo, né, se comportar de uma maneira adequada ou fazer aquela atividade e não oferecer coisas, objetos, né, para reforçar aquele comportamento, e sim experiências, né, isso é super importante. Porque a gente não vai ser recompensado por tudo que a gente faz. E se eu ensino a criança que ela tem que receber uma recompensa, né, ou porque o pai e a mãe estão fora, ou porque o pai e a mãe foram viajar, ou porque alguma situação chata aconteceu, ou que ela fez coisas boas, né, eu estou dizendo que ela sempre vai ter que ganhar alguma coisa em troca. E também eu estou ensinando de uma maneira que não é a da vida real, né? Então até porque aqui fora não tem recompensas, né, pelo que ele faz. Exatamente. Né? Então, o mercado de trabalho não é assim, o adulto não é assim, a sociedade tem olhos diferentes, nós não vamos receber, nós não recebemos recompensas, né? O tempo todo, né? né? É verdade. E assim, no que tu falas, eu acho bem bacana o nosso trabalho enquanto programa União Faz a Vida, que nós temos os princípios, os valores, né, de cooperação e cidadania. E eu estou vendo nesse momento de isolamento social uma cooperação assim, ó, em família, né? Olha que lindo! Os vídeos que os profs mandam nos grupos, o filho ajudando a fazer um bolo, fazendo alguma atividade em casa, né? Os pais compartilhando as coisas. Então, quer dizer assim, eu vejo que nunca houve tanta cooperação e tanto reconhecimento em família quanto agora. Eu acredito que nós poderíamos aproveitar esse momento de isolamento, esse momento que nós estamos mais juntos em família e começar tudo de novo, nem que começamos do zero, né? Poxa, pensei, como eu estava fazendo com o meu filho? Será que eu estava dando recompensa ou as minhas atitudes? Eu acho que é o momento de rever, né, Cris e Roseli? Nesse momento, assim, a gente pode ver o quanto eu sou amorosa, o quanto eu dou atenção, ou eu não dou, eu não dava atenção, agora eu estou dando mais, porque nós estamos outras pessoas agora, né? Durante esse tempo de isolamento, a gente já é outra pessoa. Então, as pessoas a gente ouve muito, e a palavra da moda é se reinventar. Então, as famílias também estão se reinventando, né, nas suas rotinas, nos seus cuidados com filhos, né? Eu acredito que a gente possa desenvolver muito mais cooperação e amanhã nós vamos entregar para a escola as crianças tranquilas, né, mas dentro de um processo de calmaria, né, de serenidade. Eu acredito que seja isso também. Posso estar errada, né, meninas? Possam me corrigir, mas eu acredito que sim. E também assim, né, Tânia, quando a gente pensa de como é importante esse trabalho da família, porque nesse período, olha, nós já estamos aí 3 meses sem ter esse contato com as escolas, né? Então, da família inteira, na verdade a família é a base, né? Então, de dar esse suporte para as crianças, da questão de comportamentos, da questão das emoções, que possa dar esse apoio para eles, ajudá-los, né? E você fala dessas atividades, essas propostas que os professores estão encaminhando para as famílias, eu vejo isso com bons olhos, porque muitas vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo um pouco de como fazer isso, ou de como trabalhar junto, ou construir alguma coisa em conjunto com a criança, né? E esse momento, com essas atividades que são propostas, você cria um pouco isso, você resgata esses vínculos, né? E aí a Cris falava sobre essa questão do ser, né? Do estar junto, né? E não do ter.
E aí eu digo, olha que significativo você fazer um bolo e ali junto com o bolo você fazer uma conversa. Então eu não preciso parar o meu dia, né? E vamos sentar aqui e vamos falar hoje como você passou o seu dia. Às vezes eu posso fazendo isso, lavando a louça, arrumando a mesa, posso convocar essa criança para ser o meu ajudante e ali eu fazer uma conversa com ele, né? No momento de dormir, já vai criando aquela, fortalecendo aquele vínculo, aquela confiança que a Cris falava antes. Então, no momento que você vai colocar a criança para dormir, você já fazer uma conversa com essa criança, dizendo, olha, como foi o seu dia, que bom que você ficou bem, amanhã o pai e a mãe vão trabalhar de novo. Então, ter esse momento para conversar, ele é muito valioso. E que muitas vezes a gente cai no esquecimento e a criança, se ela está entretida lá com o celular, com a TV, eu estou conseguindo descansar, isso já... está bem, né? Ele está quietinho, ele está bem, ele está conseguindo lidar bem com a situação, né? Então, que a gente tem esse olhar também. É interessante essa questão que tu falava, né, Rose, às vezes ele está lá entretido, ele está lá na televisão, no tablet, no celular, está tranquilo, está calmo, então ele não tem nenhum problema, né? E eu sempre digo, e não é uma fala minha isso, né? Tem toda uma base teórica para explicar essa questão, mas a criança, ela aprende socialmente, né? Ela aprende por modelagem, que a gente chama de aprendizagem vicária. Então, não adianta eu dizer para a criança não ficar o tempo todo no celular se eu fico, né? Não adianta eu falar para a criança ela não ser violenta se eu estou brigando e mostrando para ela que é assim que as coisas se resolvem, né? Então, eu não posso esperar que o meu filho seja calmo, tranquilo, se o ambiente onde ele está inserido é violento. E aí a gente não está falando só de violência física, a gente está falando de violência psicológica, né? De muitas vezes utilizar de gritos, né? De xingamentos para resolver as situações ou para lidar com as situações. Então, a criança ela vai ser um modelo do contexto onde ela está inserida. Né? Então, sabe aquele ditado que a fruta não cai longe do pé, né? A gente tem alguns aspectos envolvidos que são questões genéticas, né? Biológicas, mas também ambientais. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho a respeito de como que se desenvolve a empatia, né? Como que a gente lida com algumas emoções, e é muito isso, assim. Tem algo na minha genética que faz com que eu seja, de repente eu tenha um temperamento um pouco mais tranquilo, seja um pouco mais agitado, seja um pouco mais irritado, mas também tem muito da aprendizagem social. Socialmente a gente aprende muito, e os nossos principais modelos são pessoas da nossa família, com quem a gente convive mais. Então, se o teu filho, a tua filha está com dificuldade de lidar com as emoções, está distribuindo muitos comportamentos assim mais raivosos, alguma coisa não está bem aí, né? Então, presta atenção, veja de que forma tu está lidando com as tuas emoções, de que forma tu está lidando com os problemas, né? Para poder ensinar ele essa maneira diferente de agir, tá? Vamos então falar um pouquinho, Roseli, a respeito de como trabalhar as emoções, né, com essas crianças. Assim, a gente preparou algumas dicas assim que achamos importante, né? Que eu gosto muito, assim, uso bastante no consultório e oriento bastante os profs das escolas às quais eu assessoro, né, dentro do programa União Faz a Vida, que é poder utilizar histórias infantis. Né? As histórias infantis, elas nos trazem muitas contribuições, né? Na psicologia, a gente chama de psicoeducação. O que é psicoeducar uma criança ou psicoeducar um adulto? É poder explicar para ele, poder acolher ele, mas poder explicar para ele por que ele sente daquela forma, por que ele reage daquela forma, né? E as histórias, elas são muito importantes para isso, às vezes até para nós adultos conseguirmos identificar isso. Então, por exemplo, para lidar com o medo, né? Eu não trouxe aqui todas as emoções, mas eu trouxe um exemplo de como lidar com o medo. A história dos 3 porquinhos, né? Ela pode ajudar muito a criança a entender o que é um medo funcional, né? Um medo protetivo, em que, de fato, se eu estiver em risco, eu preciso sentir esse medo, eu preciso buscar ajuda. E o que poderia ser um medo disfuncional, um medo que não vai me proteger de nada, que às vezes é um medo irracional, né? Que seria, por exemplo, o medo de ir para a escola.
né? Então, eu posso fazer um comparativo diferente do que é perigoso e o que não é perigoso. Porque crianças que não sentem medo, elas estão correndo mais riscos, né? Se ela não sente medo, ela vai brincar com fogo, ela vai fazer alguma arte que vai colocá-la em risco e que, de fato, pode ser um risco de vida, né? Então, é muito importante. E talvez nesse momento de distanciamento social e de pandemia, as crianças fiquem com mais medo até de se contaminar, né? Eu tenho alguns pacientes, crianças, assim, que estão com muito medo, que estão com dificuldade de sair de casa, seja para ir dar uma volta de bicicleta na rua, né? Que estão passando álcool gel o tempo todo nas mãos. Então, eu também não posso, eu tenho que ensinar o que é o ideal naquele momento, mas eu não posso desenvolver daqui a pouco no meu filho, na minha filha, uma situação de estar o tempo todo em risco, em perigo, né? Porque aí pode ser que isso acabe prejudicando as relações. Como que vai ser quando essa criança tiver que voltar para a escola? Ela vai ter medo, ela não vai deixar com que ninguém encoste nela, ela vai ter muito medo de qualquer tipo de contato social, né? E isso também não é saudável, porque ela vai precisar em algum momento voltar. Ela tem que manter um comportamento protetivo, mas não deixar com que esse medo a paralise, né? Então isso é bem importante, assim, da gente poder falar. né? Eu gosto muito da metáfora do barco, assim, e da onda, né, do mar, assim, que é para a gente poder explicar para as crianças que nós não somos as nossas emoções. Então, eu não sou uma pessoa raivosa, eu não sou uma pessoa triste. Eu sinto isso, né? Então, nós não somos as nossas emoções, né? Mas a gente sente elas. Então, eu gosto dessa analogia da onda e do barco, né? Nós somos o barco. Nós não somos a onda, né? Então, a onda, ela pode ser uma marolinha, ela pode ser uma ondinha, ela pode ser um ondão, ela pode ser um tsunami, né? E isso diz respeito às nossas emoções. Tem vezes que a gente vai sentir um pouquinho, tem vezes que a gente vai sentir muito, né? Mas vai passar. Então, a gente pode também usar para a criança, assim, que ela está com medo naquele momento, ela está triste naquele momento, ela está com raiva, mas isso vai passar. Né? Poder ensinar a questão da respiração, né? Uma respiração diafragmática para as crianças no momento que ela está com muita raiva, poder parar o que está fazendo, poder conversar com ela, poder olhar nos olhos dela, né? Baixar na mesma altura do rosto, poder respirar com ela tranquilamente, fazer com que os batimentos cardíacos, né, desacelerem, a pressão arterial também. Então, a gente ajuda ela a entender que, bom, ela está irritada naquele momento, mas isso vai passar. Ela está com medo naquele momento por alguma situação real ou irreal, mas isso vai passar, né? Então, ajudar as crianças a resolverem os seus problemas também é ajudar a criança a lidar com as suas emoções. E não simplesmente fugir dos problemas, evitar o problema, né? Então, isso não vai ser resolutivo, assim, né? A gente falava antes, né, que não existem emoções ruins e nem boas, mas sim agradáveis e desagradáveis, né? Nem sempre é gostoso a gente sentir raiva ou tristeza, mas é importante. Todas as emoções, elas servem para que a gente realmente haja, né, tenha um comportamento perante ela. Se eu estou com medo, eu preciso me proteger. Se eu estou com raiva, é porque alguma coisa aconteceu. E quando a gente ensina a criança a lidar com a raiva, ela pode fazer uma avaliação se realmente aquela situação tem razão para, né, para sentir aquela raiva toda e para ela agir daquela maneira, ou se de fato ela precisa só se comportar de uma maneira diferente, né? Então, é importante que a gente aprenda e também ensine a criança a lidar com essas emoções agradáveis e desagradáveis, né? Não sei se você quer falar um pouco da empatia, de repente, né? Para a gente poder falar. Eu acho que essa questão da empatia a gente fala muito aí na escola, né? E de que forma lidar com isso. E antes a Cris dava um exemplo de que alguma situação... vamos imaginar uma situação aí que um coleguinha... Eu costumo dizer que quando há aquelas briguinhas entre os amigos, e eles se gostam, eles são amigos, né? Mas por eles não conseguirem lidar com aquela situação, alguma coisa que eles não esperavam e aquilo gerou uma emoção neles que não foi agradável, eles reagiram com o quê? Com empurrão, com soco, né? Então esse é o momento de a gente... chamar essa criança e vamos fazer uma reflexão sobre a empatia nessa situação. O que é a empatia? Ah, mas ele me empurrou, ele me chutou. Tá, mas por que será que ele empurrou?
por que será que ele chutou? E entre esse processo de você ajudar a criança a se colocar no lugar daquela outra criança e entender por que ele agiu assim. E aí eu faço uma reflexão também lá na escola. Muitas vezes a gente observa uma situação e nós, adultos, professores e adultos também, né? A gente tem, às vezes, a gente toma alguns partidos, né? E isso vai acontecer lá no ambiente de casa também, ainda mais se tem mais que um filho, onde acontece várias situações e que o pai e a mãe já vê aquela criança lá, ela é mais medonha. Foi ela que provocou. Será que ela provocou? E o que será que ela quer dizer quando ela provoca alguma coisa? Então, o que está ali por trás? E esse é o processo de empatia. É você tentar entender o que está acontecendo com a outra criança, com a outra pessoa. E aí a Cris falava sobre a questão das emoções, né? Que é importante a gente sentir. E tem momentos que a gente vai sentir de uma forma mais intensa, né? Então, é eu ter esse olhar de que, bom, para mim, talvez não seja tão difícil lidar com essa situação e resolver isso. Mas para a Cris talvez seja muito difícil. E aí, dias atrás até eu e a Cris conversávamos sobre essa questão do distanciamento social, né? A Cris falava que no primeiro momento ela sentiu uma certa dificuldade. Eu falei, eu não senti. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura diferente, eu tenho... Talvez pelo meu contexto social do meu trabalho, fez com que eu criasse outras condições, né? E naquele momento foi eu o quê? Olhar para a Cris e tentar entender. Bom, ela é uma pessoa que ela já socializa mais, que ela tem mais contato, né? Então, como que são essas questões para as pessoas? E para as crianças principalmente, né? E a empatia, eu falava antes que ele é um termo abstrato. Então, eu posso pegar essas pequenas situações do dia a dia e fazer reflexões com ele. E chegar e perguntar, mas por que será? Vamos pensar no coleguinha. Por que será que o coleguinha agiu assim? Por que será que o coleguinha te empurrou? Nisso, eu estou fazendo uma reflexão. E aí eu estou ensinando ele a refletir sobre os comportamentos, as emoções. E aí isso também eu vou acalmando essa criança e eu vou conseguindo fazer com que ela perceba que a outra pessoa ela também pode ter sentir essas emoções de uma forma diferente do que eu e ela também pode reagir de uma forma diferente, né? Ótimo, e é importante dizer, né, Roseli, que assim, a emoção, ela não é a empatia não é uma emoção, ela é uma condição, né, e ela só existe se a gente souber reconhecer as nossas emoções, porque se eu não sei o porquê eu tô sentindo raiva e que isso é raiva, como é que eu vou conseguir identificá-la na outra pessoa, né? Então, tudo parte do reconhecimento, né, das emoções e de aprender a lidar com essas emoções. Às vezes os profs nos pedem assim, né? Eu queria trabalhar empatia, ou fazer um projeto sobre empatia. Legal? E como fazer isso? Eu gosto de falar assim que ninguém aprende a ler e escrever em um dia, né? Com uma atividade. É um processo, né? Para desenvolver essa habilidade e depois para desenvolver a competência de conseguir interpretar aquilo que está lendo e que está escrevendo, né? A empatia é a mesma coisa. A gente nasce predisposto a desenvolver, né? As pesquisas mostram isso, mas se não houver um contexto propício, a gente não vai desenvolver empatia. Salvo exceção de psicopatas, né, que não vem ao caso aqui a gente falar, né, que são questões biológicas mesmo, né, mas salvo essa exceção, todos nós nascemos predispostos a desenvolver, só que o nosso contexto ele tem que ser favorável a isso, né? Então eu preciso reconhecer as minhas emoções para depois poder desenvolver. Então, como a Roseli falava desse exemplo, os professores e pais e quem trabalha com criança vai ter que fazer isso 1000 vezes. 2000 vezes, né? Não é trabalhar uma atividade de empatia que a criança vai desenvolver empatia, vai ser empática para o resto da vida dela, né? Assim como ela não vai, em um dia, em uma atividade, aprender a ler, escrever e interpretar textos. É um processo de aprendizagem. Então, se eu quero fazer um projeto envolvendo empatia, eu tenho que relembrar a criança, eu tenho que trazer atividades, eu tenho que articular essas atividades no cotidiano dela. Seja na hora do filme, seja na hora de fazer uma atividade, seja na hora de compartilhar com o colega, seja na hora da briga, né?
E uma coisa, assim, que eu vejo muito acontecer, e aconteceu na minha época também, porque eu tenho irmã, né? E a minha mãe fazia assim, quando a gente brigava, ela nos obrigava a se abraçar e pedir desculpas, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca façam isso, tá? Se alguém já fez, por favor, não faça de novo. Porque isso não resolve, isso dá mais raiva, mais ódio, né? E é uma desculpa de mentira. Ninguém está pedindo desculpa de verdade se a pessoa está com raiva, né? Então, não é um processo de reflexão, não é um processo de empatia, é um processo de movido pelo ódio, né? E por medo da mãe, às vezes, do pai, né? Do chinelo, enfim, do que for que recurso estiver sendo utilizado. Então, não façam isso, tá? Façam que a criança consiga refletir e que ela peça desculpas e que ela entenda o objetivo de pedir desculpas quando ela, de fato, sentir isso, né? Mas não obriguem ela a fazer. Às vezes, na escola também, né? Se abracem e peçam desculpa. Esquece, isso não vai resolver nada, né? Então, não vai ser uma tarefa dessas que vai estragar todo o processo, mas também não vai ajudar, tá? Então, não façam isso, tentem fazer realmente com que as crianças possam refletir. E agora me veio uma lembrança, assim, que eu já tinha programado contar um exemplo de uma escola que eu assessoro e que fui muito feliz, assim, nesse projeto do ano passado, que é uma escola de Santo Antônio das Missões, né? Então, são 2 professores, um da educação infantil e uma do primeiro ano, do ano passado, que trabalharam as emoções com as crianças, assim. E não foi um projeto de um mês, não foi um projeto de 2 dias, não foi um projeto de uma semana, foi um projeto de um ano todo, né? Eles começaram a trabalhar a questão das emoções, da educação infantil, principalmente, falando a respeito de como é que o meu colega se sente, né? Ou por que o meu colega chora, por que o meu colega fica com raiva, né? E a partir daí eles começaram a trabalhar o reconhecimento dessas emoções. A professora do primeiro ano, então, trabalhou toda a questão da alfabetização, né? E conseguiu articular o trabalho com a diversidade, o trabalho com as deficiências, o trabalho com o reconhecimento das emoções, o trabalho com a cooperação, como é que eu coopero com o meu colega, né? Isso um ano todo trabalhando, né? E é o que eu disse para eles, assim, eles podem trabalhar isso até o 9º ano, porque isso não é algo que não é finito, né? Eu não paro de trabalhar as emoções e começo a trabalhar uma outra coisa. Eu preciso articular isso independente das tarefas que eu vou realizar, né? Se eu trato o meu trabalho com projetos das emoções como uma atividade, aí sim, aí é finito, né? Eu termino aquela atividade e paro. Mas eles conseguiram articular, né, a Proficiente e o professor Samir, eles conseguiram articular, assim, de uma maneira muito bonita, o ano todo. É um projeto, assim, que nós temos muito carinho, né, Tânia, porque realmente foi muito bonito de ver e ver os alunos, né, no final do ano, da pré-escola e do primeiro ano apresentarem esse projeto, assim, foi realmente muito bacana, com ações sociais, né, muito legal, muito legal. Então, vale esse reconhecimento e demonstrar que é possível trabalhar. Mas a gente não pode entender esse trabalho como algo estanque, algo pontual. É contínuo, né? São nas pequenas ações do dia a dia, né? Então, é você observar ali, é a fila para entrar na sala, é a hora do intervalo, é as brincadeiras lá no parque, a hora do lanche. Então, são essas pequenas ações, essas pequenas atitudes que eles vão tendo e que eu posso utilizar disso para trabalhar essas emoções, para trabalhar essas atitudes deles, né? E que isso vai fazendo eles entender que aquilo faz sentido para a vida deles. E onde que eles vão aplicar essa tal da empatia. Porque eu digo que hoje a empatia está meio que em voga, né? Todo mundo fala de empatia. Mas será que eu sei realmente aplicar isso na prática? Muitas vezes a gente se pega não sendo empático, né? Então imagina isso para criança. É muito mais complexo, né? Então, eu acho que é mais ou menos, acho que a gente conseguiu trazer alguns exemplos mais aplicáveis, né, lá no espaço da escola e também isso em casa, principalmente nas relações com irmãos, com amiguinhos, ou até mesmo com os pais, né, com os adultos. Exatamente. Eu gosto dessa frase, assim, que a empatia é como se fosse o Wi-Fi, né, que conecta nós a uma outra pessoa. Então, a gente precisa manter essa conexão viva, né, e isso só vai acontecer de modo que a gente
pague essa conta, né? Estabeleça essa conexão, mantenha ela em dia. Então, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, nem é algo que eu preciso deixar com que a criança desenvolva sozinha. Ela precisa aprender a partir de modelagem, a partir das aprendizagens sociais e da forma como eu lido com tudo isso. E aqui a gente falou um pouquinho sobre como, então, a gente pode ajudar a desenvolver, e eu acho que esse papel do professor e da escola, né? Então, a gente trouxe aqui a escuta ativa, a genuína e o sem julgamento, né? Então, e aí não só para a criança, mas para o adolescente também, e também que eu acho que é muito importante, é no processo de você conversar e você literalmente ouvir. Então, muitas vezes a criança, ela acontece alguma situação ou ela não consegue muitas vezes nem falar, nem expressar, chorando, solucionando, e a gente quer que ela fale. Então, assim, acalmar essa criança e ouvir, deixar ela falar os argumentos dela. Nesse processo, ela também vai elaborando, né? Então, essa escuta sem eu julgar ela. Porque à medida que eu vou julgando, eu vou criando barreiras. À medida que eu vou ouvindo sem esse julgamento, eu vou acolhendo e ela vai se sentir que ela pode confiar em mim, né? Então, muitas vezes nesse processo da comunicação da família, dos professores, tanto com crianças, com adultos, esse processo de acolher, ouvir. E aí tem um detalhe, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem como expressar isso, né? E nós adultos, nós somos assim. Muitas vezes a gente quer falar uma coisa e a gente não sabe expressar. Então a gente expressa e a outra pessoa já ou se ofende ou cria uma resistência. Então, para nós adultos é difícil isso. Então é o ouvir mesmo, né? É estar concentrado ali e entra o processo da empatia e eu tentar entender o porquê que aquela criança reagiu assim, ou porquê que ela está se comportando de tal forma. E me veio agora na lembrança a questão da comunicação não violenta, né? Que é muito trabalhado nas questões de mediação de conflito, né? E também que tem alguns projetos em alguns municípios assim que trabalham nas escolas. Para quem tiver interesse, tem um livro sobre isso que se chama Comunicação Não Violenta, então leiam, eu super indico, né? Porque fala justamente sobre isso, sobre essa escuta ativa, sobre aprender a escutar, né? Quando a gente escuta o outro, sem já logo ficar pensando em argumentos para revidar, para rebater aquela fala, né? Então, assim, se a gente já não deve fazer isso com adultos, imagina com crianças. Escutem as crianças, deixem que elas justifiquem, né, tal ação. Elas estão tentando se comunicar, elas estão tentando buscar a resolução daquela situação. Então, pratiquem isso, né? É muito importante, porque normalmente a nossa tendência é escutar já pensando em argumentos, ou tentando interromper, ou pensando em argumentos para rebater toda aquela fala. Então, apenas escutem, né? Tentem dar voz a essas crianças, isso é super importante, para não criar adultos depois omissos ou passivos, que têm dificuldade de se manifestar, porque na infância não foram ouvidos e acolhidos, né? E aí a gente também colocou aqui sobre incentivar o diálogo, né? Então a gente não tem uma dinâmica, a gente não tem uma atividade que vai resolver os problemas se não for o diálogo, né? E a gente já falou aqui várias vezes de que não é uma vez e não é duas vezes, mas é aquele diálogo que você vai fazer várias vezes, de forma muito constante. E aí, se a gente parar para pensar no nosso dia a dia, a gente mantém o diálogo com as pessoas, né? A gente consegue manter o diálogo com as crianças, a gente dá abertura e incentiva eles a falarem e expressarem as suas opiniões, as suas emoções, né? Então, aquele diálogo é de forma tranquila, aquele diálogo não é se exaltando, isso não é um diálogo, né? Diálogo é a gente conversar, a gente tentar entender, eu coloco a minha opinião, a Cris coloca a dela, nem sempre a gente concorda, às vezes pode ter essas divergências e isso faz parte, mas aí a gente vai gerenciando. Então isso também nas relações da família com a criança também é importante, porque às vezes tem aquela questão
que o pai e a mãe, por eles serem autoridades, então a criança tem que se calar, a criança tem que ficar quieta e fazer aquilo que o pai e a mãe está mandando, né? Então, assim, ouvir eles e oportunizar essa conversa, né? Aqui a Cris também já falava antes sobre a importância de a gente nomear esses sentimentos, né? Nem sempre o que a gente está sentindo é raiva, às vezes pode ser uma tristeza, né? Nem sempre o que a gente está sentindo é aquela euforia, aquela ansiedade, é um misto de emoções que a gente sente, né? Então, é a gente avaliar aquele contexto, a gente conversando com a criança e a gente pode ir nomeando o que ela está sentindo. E aí a gente vai ajudando ela a identificar essas emoções, né? Então, por exemplo, aquela criança vem e espanca, bate, chuta em alguém, na parede, um objeto, né? Então, é o momento do pai e a mãe, ou até mesmo o professor, acalmar essa criança e falar assim, ó, eu entendo que você está sentindo raiva ou tristeza por tal situação, mas você chutar o objeto, ele não vai resolver a tua questão, né? Pode machucar teu pé, pode quebrar o objeto, aí a mãe também pode ficar triste, enfim. Então, é importante você colocar um nome ali. Se vai ser, eu acredito que para as crianças a gente pode começar com nomeações mais simples, alegria, tristeza, raiva, que isso ele já vai conseguindo trabalhar melhor, né? Que são as emoções básicas. Básicas, assim, né? Delas derivam as outras, mas aí fica mais fácil para eles entenderem, Até, né? Sabe que em uma das escolas Porto Lucena, as professoras lá de educação infantil, elas fizeram um quadrinho sobre as emoções, né? E você pode dizer em que momento que você está. Isso às vezes é bacana para a criança ela conseguir visualizar. Então, em até algumas atividades que eu recomendo para as professoras é colocar algumas perguntas disparadoras para ajudar a criança a refletir sobre o processo. Então, vamos imaginar. Quando alguém pega um objeto da tua mão e que você queria muito aquele objeto. Ou quando você quer comer um doce antes do almoço e a mãe diz que não. Como você se sente? Entende? Então, são exercícios que a gente consegue ir fazendo com que ela entenda esse processo de nomear essas emoções. Para que quando tiver aquela situação de que a mãe diz assim, não pode comer o doce antes do almoço, ela vai conseguir fazer essa conexão daquilo que a gente já conversou, da emoção, e aí eu posso falar para ela. Eu entendo que você gostaria de comer muito doce, que você está chateado por não comer o doce, mas que esse não é o momento, né? Então, assim, essa é a importância de fazer essa nomeação. Também criar oportunidades deles falarem sobre os sentimentos, então eles vão conseguir expressar sobre isso. E antes a Cris falava uma questão bem importante, né, de a gente reforçar aquelas emoções quando são positivas, né? Quando ele consegue reconhecer aquela emoção. Então a gente vai dizer, muito bem, mesmo que você está triste, ele pode estar triste, muito bem, você está triste, a mãe entende isso. E o que a gente pode fazer para que você se sinta bem ou que essa tristeza vai passar, né? Então, reforçar isso quando ele consegue reconhecer e ele consegue lidar com essa emoção, né? E também um outro, e eu acho que isso é primordial, é dar o exemplo, né? Então, de novo, não existe aquela fórmula perfeita, né? Se eu dou o exemplo, se eu consigo dialogar com essa criança, se ela vê que eu me relaciono com as outras pessoas de uma forma tranquila, esse é o exemplo que ela está tendo, né? Se eu mostro para essa criança que eu estou aberta em ouvi-la, se eu converso com ela, é o exemplo que eu estou dando. Então, ela vai sentir confiança em conversar comigo e também expressar essas emoções, né? Então, o exemplo,
tanto da família quanto também da sociedade, da escola, né? E aí eu trago uma questão bem importante de que forma, né? Os professores têm essa missão de que forma ajudar esses pais, de que forma fazer com que os pais entendam como trabalhar tudo isso que a gente falou aqui, né? E aí eu sempre digo para as profs, vocês sabem qual é o propósito que vocês querem à medida que vocês propõem alguma atividade. Estimula os pais a fazerem isso também. Então, assim, tendo uma comunicação não violenta com a família, abrindo esse canal de comunicação, esse diálogo com a família, ouvindo também a família é importante, né? Então, no momento que eu vou encaminhar essas atividades para a família, que muitas vezes, como são as crianças, então precisa desse apoio da família, eu dar essas informações, essas instruções da família, conversar com essas crianças, de ouvir essas crianças. Então, tudo isso, eu digo assim, que o papel do professor, ele vem meio que com... meio para dar esse suporte, né? Dar essas instruções. Exatamente. Escutado também dos profs, muitos profs nesse momento de isolamento social estão conhecendo a realidade de muitas famílias, dos seus alunos, de como vive, de como é a sua casa, de como ele faz as atividades. Então, esse momento, eu vejo para mim assim, é muito de reconhecimento, né? Conhecer. Tem profs que vão entregar as atividades na porta, na casa e ver a realidade. Às vezes, o professor não sabe qual é a realidade e o porquê que o aluno não está fazendo, o porquê que ele não faz as entregas, mas porque ele tem uma realidade bem diferente. E a gente tem ouvido, né, dos professores uns depoimentos bacanas que estão fortalecendo o vínculo com a família e conhecendo a recém agora muitas famílias, aonde mora, como vive, como é o seu dia a dia. E isso é bacana, né, para os professores. Exatamente. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria conversar rapidamente sobre uma questão que talvez faça os pais e professores também refletirem, né? Nem todos nós tivemos uma criação afetuosa, nem todos nós tivemos o desenvolvimento das nossas habilidades, competências socioemocionais, né? Então, às vezes, é difícil para a gente fazer esse papel, né? Porque nós não tivemos isso desenvolvido, porque eu escuto muito, assim, de adultos, porque eu atendo adultos no consultório, e também dos próprios professores, né? Eu consigo demonstrar dando coisas, né? Eu consigo demonstrar resolvendo, ajudando, mas eu não consigo demonstrar abraçando e dizendo eu te amo, porque meu pai e minha mãe não fizeram isso comigo. E aí parece que existe um bloqueio, né? Parece que eu consigo fazer de todas as formas essa demonstração, menos afetivamente, né? Então, às vezes, pode ser mais difícil para esses pais conseguirem desenvolver isso nos seus filhos. Tem pais que conseguem, mesmo assim, mesmo tendo passado por dificuldades nesse aspecto emocional, conseguem desenvolver porque querem fazer diferente. Mas nem todos têm isso tão bem elaborado, tão bem desenvolvido, né? Então é importante também parar para pensar assim, o que significa essas emoções para ti, o que significa dizer um eu te amo, como é que tu te sentiria com isso acontecendo, né? E como é que seria fazer isso para com as crianças. Porque a gente também desenvolve esse aspecto afetivo na infância, né? Talvez quando são muito pequenos seja mais fácil, e conforme vão crescendo, né, vão ficando um pouco maiores as crianças, vão se tornando adolescentes, isso acaba não acontecendo, e isso é fundamental, né? É um gesto que parece tão pequeno, mas que para pessoas que não têm isso desenvolvido, gera um bloqueio muito grande. É como se tivesse um muro, eu brinco que tem um muro de vidro, né? Que impede de dar um abraço, de dizer um eu te amo, de poder dizer o quanto se sente orgulhoso, né, orgulhosa por aquela ação. Então, assim, pensem sobre isso, né, e tentem buscar pequenas ações. É um processo, a gente desenvolve isso a partir de um processo, não é só de um abraço, não é só de dizer um eu te amo, né, tudo começa pelo começo. Então, assim, se não foi fomentado, não foi incentivado lá na tua infância,
tenta começar agora, né? Tenta começar elogiando, tenta começar dando um abraço, por mais que pareça difícil, pareça aquela coisa meio protocolar, assim, meio robótica, né? Mas faça isso, isso é muito importante. Às vezes um abraço, um elogio, uma demonstração afetiva de carinho faz toda a diferença, né? Para as necessidades emocionais daquela criança ou daquele adolescente, assim. Então, acho que é super importante a gente poder pensar sobre isso também, porque não é fácil a gente desenvolver se também não foi desenvolvido em nós, né? E aí a gente tem um efeito cascata, assim, uma reação em cadeia, mas em algum momento a gente precisa romper com esse ciclo, né? E se querer, e se abraçar, né? Se abrace primeiro e veja o quão é gostoso se abraçar e depois abraça e comece a exercitar, como a empatia, né? Aqui muitos comentários que a live está ótima, que os pais deveriam estar assistindo, mas vai estar gravado, YouTube, Facebook, as profs podem estar indicando, né, para os pais, as famílias, o tema para trabalhar com as famílias. Se quiserem, estamos à disposição, né, com a gravação, dizendo também que exercitar a empatia, oportunizar na escuta, né, escutar os alunos, as crianças, enfim, e a gente, como tu falaste agora, né, abraçar, mas que a gente comece por nós, né? Quem já se abraçou? Os meninos que estão aqui conosco, né, hoje, trabalhando conosco, a gente se abraça? Eu me abraço, eu me amo. Como é que eu vou passar para o outro que eu amo se eu não me amo? Né? Então a gente tem que parar, pensar e começar a exercitar conosco mesmo. Né? Meninas, mais alguma coisa? Nós estamos no nosso horário, não é, meninos? Né? Seu Enio, o senhor quer falar alguma coisa? Eu só queria colocar assim que a gente hoje falou um assunto voltado para as crianças, né? Mas nós podemos muito bem também trazer para a nossa vida, para todos, quer onde nós estejamos, nós estamos passando por um momento diferente, um momento de reflexão, um momento de pensar no outro, usando a empatia, de nos reposicionar, de nos reinventar. Então, assim, eu creio que isso vai passar, todos nós falamos que isso um dia vai passar, mas o importante é que a gente tenha um aprendizado com tudo isso. E nós temos um belo exercício de fazer no dia a dia, que é a cooperação, no sentido de olhar aquilo que nossos governos pedem, né? Nós contribuir para que a gente se preocupe com o outro, de não estar passando talvez a doença, ou enfim, nós juntos podemos fazer evitar muitas coisas. Então, creio assim que migrando isso para os outros ambientes que são da mesma forma, né? A gente com certeza sairá melhor do que nós entramos nesse momento de dificuldade. Então, que realmente sirva de um aprendizado para todos nós e um crescimento tanto profissional quanto de pessoa mesmo, e que a gente tenha assim uma preocupação maior com o outro, com tudo isso, né? E que a gente percebe que diante de uma pandemia dessas nós somos todos iguais, ninguém é mais importante, ele ataca todos, independente de se é a pessoa que tem um poder aquisitivo bom ou não. Então, é também um momento de refletir que nós, como seres humanos, somos todos iguais. Bem, obrigada, meninas. Algo mais? Da nossa parte, eu acho que era isso, assim, que a gente tinha pensado, né? Esperamos que a gente tenha contemplado dicas importantes e que a gente possa ter feito essa reflexão, né? Como a Tânia disse, vai estar disponível no YouTube, no Facebook também essa live, então, por favor, encaminhem para os pais, né, que não puderam assistir hoje, encaminhem o link, né? Façam a difusão, assim, dessa mensagem, né, do que a gente trabalhou aqui hoje, e também ficamos à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, né, se não der para tirar essa dúvida hoje, a gente está sempre à disposição nos grupos, a Tânia faz a mediação desse contato, né, e estamos bem disponíveis para poder ajudar professores, famílias, né, que precisem desse auxílio nesse momento.
E nós agradecemos a Cris e a Roseli por mais essa estada, que hoje nós recebemos elas aqui na nossa casa, na sede da Credinel RS, aqui em Santa Rosa. Então elas vieram conhecer um pouquinho, né, do nosso espaço aqui. E é sempre bom estar falando, levando para as pessoas aquilo que nós acreditamos, né? Que é transformação, é cooperação, é empatia, amor, né? Dizer para todos que no próximo dia 10 nós temos mais uma live, onde a gente vai estar falando sobre fortalecimento de família, com outros assessores. No dia 15 nós vamos ter mais uma live, as ações do programa União Faz a Vida, né? Com o professor Rodrigo de Santo Ângelo, que vai estar falando saúde, mente e corpo. Então, assim, a gente está fazendo nesses 25 anos do programa União Faz a Vida, aonde nós não podemos estar fazendo festas, para estarmos todos juntos, a gente está contribuindo de uma outra forma, né? Assim, virtual, que bom que a gente pode estar passando para vocês tudo aquilo que o programa União Faz a Vida pode estar oferecendo, que é essa cooperação, né, dentro dos seus valores de cidadania. Nós queremos que as nossas crianças sejam adultos realmente cidadãos, responsáveis, que respeitem os direitos, que cumpram os seus deveres. Então a gente está fortalecendo cada vez mais. Agradecer mais uma vez o nosso vice-presidente, o seu Enio. Agradecer a nossa cooperativa, os nossos dirigentes, nossos diretores, pela confiança no trabalho do programa União Faz a Vida, onde a gente está em 26 municípios e completando assim 25 anos esse ano, que a gente comemora com cada ação que a gente está fazendo, né, através de reuniões com os profs ou essas lives, né, que a gente está proporcionando para todos vocês, professores e também familiares. Agradecer mais uma vez o carinho de todos, agradecer a equipe que está aqui também e desejar um ótimo final de semana. Amanhã, dia do Dia C, né, Internacional do Cooperativismo, todo mundo, se puder fazer algo voluntário para beneficiar alguém ou fazer uma pessoa feliz, faça. Amanhã é o dia de cooperar, né? Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima live. O que significa impávido colosso? Há 25 anos, estimulamos a curiosidade e o protagonismo de crianças e adolescentes. É assim que o programa União Faz a Vida coopera para a educação para um mundo melhor. Porque quando eles aprendem a fazer boas perguntas, a vida ganha novas respostas.